Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem, uma santa e abençoada quaresma. O Evangelho de hoje nos traz vários pontos para a gente refletir, para a gente aprender, para a gente também obedecer. Convite à obediência. Jesus, ele escolhe 3 de seus discípulos e sobe na montanha para rezar. E aqui nós podemos já iniciar a reflexão de como nós estamos fazendo. Percebam que nosso Divino Mestre, Cristo, ele nos ensina a importância da oração. Lembrando que a Quaresma é um convite permanente à oração, ao jejum e à caridade. E o próprio Cristo nos ensina que nós devemos rezar, nós devemos nos apresentar a Deus, nós precisamos conversar com o nosso Salvador. Mas para isso é muito importante também nós entrarmos em intimidade com Deus. Nós podemos observar nos evangelhos que quando Jesus ia rezar, ele nunca estava acompanhado de muitos, nem mesmo dos 12 apóstolos, a maioria das vezes. Jesus, ele vai até um local em que se pode ter silêncio. Mas muito mais do que silêncio são os ruídos, para que ele dispense toda a atenção ao Pai, nos momentos dele de oração. Então isso é um ensinamento muito profundo para cada um de nós. Quando nós rezamos, claro que a gente pode rezar, por exemplo, muito comum a gente vê aqui na minha cidade, tem a lagoa, então as pessoas rezam terço ao andar na lagoa. Não tem problema nenhum nisso. Mas a gente precisa também dedicar algum tempo para silenciar todo o nosso ser. Então é silenciar o barulho externo, mas também silenciar
as nossas inquietações. Sabe aquele sentimento da cabeça perturbada, que a gente não consegue parar de pensar em algo, ou em vários algos, né? Vamos assim dizer. Jesus nos convida a entrar na intimidade com Deus e silenciar também essas coisas, silenciar nosso ser por inteiro. Para quê? Para que a gente possa dedicar em algum momento, né? Dedicar toda a nossa atenção a Deus por meio da oração. E é nesse momento que nós rezamos as orações que nos ensinaram, que o próprio Deus nos ensinou, mas também é fundamental que nós rezemos a nossa vida para Deus. O que isso significa? Essa intimidade com o Senhor é tê-lo como alguém muito próximo, porque Deus, ele nos ouve. E ele também fala conosco. Mas para a gente ouvir, ele sempre ouve. Mas para a gente ouvir a ele, nós precisamos ter essa condição que Cristo nos ensina, de voltar-nos integralmente a Deus. E que a gente também passe a ter um nível muito profundo de amizade com o nosso Senhor. Abramos nosso coração e a nossa vida para Deus. Ah, mas Deus nos sonda, Deus nos conhece. Sim, conhece. Mas Deus quer nos ouvir. É importante que a gente também fale com Deus. E esse é o primeiro ponto. Jesus vai orar. Aí nesse momento, Jesus, ele transfigura, ou seja, o corpo glorioso de Deus é revelado àquelas pessoas. E aparecem Moisés, para lembrar-nos da importância da lei de Deus. Aparece Elias, para lembrar que Jesus é a concretização. Elias, que foi um grande profeta, né? Então Jesus é a concretização de todo o tempo da igreja, de todo o tempo do povo de Deus. Ainda não era igreja, Jesus instituiu a igreja um pouco depois. Mas de todo o tempo do cuidado com o povo de Deus. A lei de Deus, que foi dada a Moisés, as profecias e a realização com a vinda de nosso Senhor, da chegada de Deus e da abertura do reino dos céus para cada um de nós. E aí é interessante ver a palavra de Pedro. Pedro, com certeza, cheio de paz, aquele momento, como que experimentando a alegria da vida futura, já que Jesus se revelava ali, né, como Deus, e também espantado por ver aquelas duas figuras, tanto Moisés quanto Elias. Ele fala: Senhor, é bom estar aqui. E aí, nessa fala, a gente percebe muita verdade. Porque quando nós nos conectamos verdadeiramente com o Senhor, também sentimos isso. Porque Deus nos traz a paz que é Ele próprio. Deus nos traz o amor que é Ele próprio. E transborda esse amor na nossa vida. Então é muito bom estar com Deus. Só que a gente não pode esquecer do final do Evangelho. Apesar de Pedro convidar Jesus a ficar ali, mas o que Jesus faz com eles? Eles descem da montanha. Ou seja, eles agora vão para a missão, vão para o meio do povo, vão continuar o trabalho de evangelizar, vão continuar o trabalho de realizar as curas. Jesus vai continuar a sua revelação. Então que a gente possa entender isso também, que nós precisamos nos voltar para Deus
E Ele nos preenche, Ele nos completa, Ele nos devolve a paz integralmente. E isso com um objetivo que o nosso coração, cheio do amor de Deus, é convidado a espalhar esse amor, cada um e a cada uma. Apresentar Jesus é um grande apelo da evangelização. Apresentar Jesus através da nossa vida, através do nosso exemplo, muitas vezes através da nossa palavra, mas também através do nosso silêncio. Através não, por meio do nosso silêncio, por meio da nossa palavra. É Deus que nos reveste dele. Nós caminhamos com ele, vivemos com ele, para também ir distribuindo ele, apresentando ele para cada um daqueles que se encontram conosco. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor se revela através da liturgia a cada um de nós. Queremos te pedir, Senhor, que nos dê a graça de termos essa conexão profunda, de nos desligarmos para prestar atenção somente em Ti. E com isso, podermos ouvir a Sua voz, discernir o que o Senhor deseja para a nossa vida e colocar em prática através do amor e através de amar. Amar todos e todas que se encontram no nosso caminho, com o objetivo de mostrar a cada um que o Senhor nos ama e por isso nós replicamos esse amor. Muito obrigado, Jesus. E para isso nós te pedimos, porque não conseguimos por conta de nós mesmos. Sozinhos, o Senhor sabe que nós não vamos muito longe. Te pedimos, fica conosco, Senhor. Faz-nos íntimos e íntimas de Ti. Nos dê a graça de caminhar contigo e caminhar para o Senhor. Amém.